Eu gostaria também de falar para todos que nós estamos para iniciar em breve os nossos PGs, nossos pequenos grupos, que são as nossas células. E quem quiser ter um PG, um pequeno grupo na sua casa, é um privilégio. Em Atos está escrito que no início todos reuniam no templo e nas casas. Então nós estamos voltando a ser a igreja lá, antes dela se corromper no início. Nós queremos voltar ao início. Queremos voltar a ser a igreja lá de Atos dos Apóstolos. É esse o nosso esforço. Nós nos esforçamos para isso. Pastor Ivete, pastor Renato, pastor Domingos, eu, pastora Soraya, pastora Silvana, para sermos novamente a igreja do primeiro século. Então é um privilégio. A pessoa às vezes pensa que privilégio é trabalhar no Poder Judiciário. Outras pessoas acham que privilégio é ter o seu nome reconhecido no Jornal Nacional. O maior privilégio é podermos abrir a porta da nossa casa para que o Evangelho seja ensinado. Então, se você quer ter esse privilégio, procure os pastores da igreja hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Fala assim: eu quero um PG, eu quero uma célula na minha casa. E se Jesus voltar hoje, Ele vai considerar você como alguém que abriu as portas da sua casa, ainda que não comece. Porque se Jesus voltar hoje, não vai ter. Nós não vamos estar aqui para fazer o nosso PG. Mas você vai ser considerado aquele que abriu as portas da sua casa para que o Evangelho fosse plantado, semeado. Amém? Então procure um dos pastores hoje, no final do culto. Não perca esta grande oportunidade. Eu sou do tempo que a gente olhava classificados em jornal. Quando a gente precisava comprar um carro, precisava de emprego, qualquer coisa, olhava classificados no jornal. Não existe um classificado maior do que esse. Ter um PG na sua casa. Vamos abrir nossas Bíblias nessa manhã. Nós vamos ler 3 textos bíblicos. Por que nós vamos ler 3 textos? Para não precisar ficar lendo durante a palavra esses textos. Porque a palavra toda está fundamentada nesses 3 textos. Então o primeiro texto é Tito. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Timóteo, vem Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo escreveu para Tito. Tito era um dos cooperadores do apóstolo Paulo. Era um dos pastores das igrejas que o apóstolo Paulo supervisionava. Então o apóstolo Paulo escreveu Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Agora vamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Em Oséias 4, versículo 6, nós lemos: diz o Senhor: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E agora, por último, nós vamos para Êxodo. Lá no início da Bíblia, depois de Gênesis, é Êxodo. É o segundo livro da Bíblia escrito por Moisés. Moisés, de acordo com a tradição judaica, escreveu os 5 primeiros livros: a Torá, Gênesis,
capítulo 7, Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Êxodo 7, 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pai Celestial, que esses textos que nós acabamos de ler tragam para cada um de nós esta manhã a revelação do Teu Espírito Santo para compreendermos o que o Senhor quer nos falar. No nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus. Eu já abordei esse assunto domingo passado à noite e hoje é continuação. Então, para quem veio domingo à noite, está pegando a continuação. Para quem não veio domingo à noite, não tem problema, porque é uma continuação que não depende da primeira parte. Então, sobre conhecimento de Deus, conforme nos diz a Bíblia, e pelo que nós temos vivido, vivenciado, sobretudo nos dias atuais, pós-pandemia, nós estamos vivendo com mais veemência nesses dias pós-pandemia. Por isso que nós nem podemos comparar os dias depois da pandemia com os dias antes da pandemia. Todo mundo, eu lembro que eu e o Dr. Mário conversamos até sobre isso, que haveria uma travessia que de antes da pandemia e depois da pandemia. E quando a gente estava na pandemia, a gente tinha uma expectativa do que ia acontecer depois. E a gente até pensava que ia ser melhor depois, que depois das pessoas passarem por tanto aperto de quase morrer e perder tantas pessoas, que as pessoas iam buscar mais a Deus. Mas aconteceu o contrário. Infelizmente, nós temos hoje, nos nossos dias, com mais veemência, duas realidades sociais. Hoje nós vivemos o conhecimento falso de Deus e o conhecimento verdadeiro de Deus. E infelizmente o conhecimento falso de Deus nunca foi tanto como nós temos percebido. É por isso que Jesus falou em Lucas, capítulo 18, versículo 8: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Nós estamos vivendo dias que pode até parecer que tem muita fé, mas é uma fake, falsa fé. Igual tem fake news, falsa notícia, hoje nós estamos vivendo também uma falsa fé. E nós estamos vivendo hoje uma fake knowledge, que é um falso conhecimento. Estou abusando do meu inglês aqui. Vocês estão impressionados comigo, né? Até eu estou impressionado comigo. Nós estamos vivendo um falso conhecimento de Deus. É por isso que quando nós lemos em Tito 1,16, o apóstolo Paulo fala: eles dizem que conhecem a Deus, mas são abomináveis. Eles dizem que conhecem a Deus, mas são desobedientes, ou seja, rebeldes. Eles dizem que conhecem a Deus, mas são reprovados. O que é abominável? É aquele que Deus rejeita. O que é reprovado? É aquele que não tem capacidade de desenvolver boas obras, ainda que diga, como diz Paulo para Tito, ainda que digam que conhecem a Deus.
Então, nesses dias que nós estamos vivendo, são dias que nós devemos pedir socorro a Deus. Socorro. Eu não quero fazer parte desse grupo que diz que ama a Deus, mas é abominável. Diz que ama a Deus, mas é reprovado. Diz que ama a Deus, mas não serve a Deus do modo que deveria servir. Eu quero estar na igreja, servindo a Deus de verdade. Eu quero ter um conhecimento de Deus verdadeiro. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que a vontade de Deus se realize na minha vida. E é sobre esse conhecimento verdadeiro de Deus que eu quero que nós reflitamos nessa manhã, para poder participar da ceia do Senhor, com o conhecimento que nós precisamos ter de Deus, e não com um falso conhecimento. Então, para nós compreendermos sobre isso, Tito já falou que tem gente que fala que conhece a Deus, mas não conhece. Oséias diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Aí fica parecendo que Deus é injusto porque o povo não teve a oportunidade de ter conhecimento e é destruído. Mas na verdade não é isso que o texto fala. Fala que o povo rejeitou o conhecimento de Deus. Não é porque não teve oportunidade de ter conhecimento, é porque rejeitou. Então todo mundo, como diz o pastor Domingos, quando é confrontado, porque é isso que ele orou, que ele quer ser confrontado. Entretanto, muitos, ao serem confrontados, rejeitam. Então, além de nós sermos confrontados com a palavra de Deus, nós precisamos aceitar o que Deus está nos falando. A cada dia, Deus nos fala. Porque se nós estamos aqui na igreja nessa manhã, é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós quisemos vir. Nós estamos aqui porque Deus permitiu que nós estivéssemos. E se Deus permitiu que nós saíssemos da nossa casa e chegássemos aqui, se Deus permite que nós estejamos respirando, como diz o pastor Renato, e hoje eu senti falta que ele não falou, hoje, quantos estão no CTI de um hospital? Quantos agora estão no velório? Quantos agora não podem estar aqui? Mas nós estamos. E nós estamos para compreender o que o Senhor tem para nos falar, nos comunicar através da sua palavra. Porque a Bíblia não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, lembrando de Tito, lembrando de Oséias, e agora por último, lembrando do texto de Êxodo 7:11, nós lemos ali que Moisés foi levado pelo Senhor para ter uma conversa com o Faraó, com o chefe maior do Império Egípcio, com o imperador do Egito. E Moisés teve acesso ao imperador. Isso mostra que quando Deus nos manda fazer algo, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Moisés, aquela pessoa de 80 anos, que cuidava de ovelha no deserto, e o faraó aceitou ter audiência com ele. E Moisés ainda tinha a fama de ser aquele que traiu o Império Egípcio. Mas quando Deus nos manda fazer algo, não tem porta fechada. E Moisés chegando ali com Arão, Moisés falou o que Deus mandou ele falar. Deus mandou: Moisés, fala para Faraó que está na hora dele libertar o povo de Israel, o povo hebreu,
O povo hebreu não pode ser escravo. O povo hebreu tem uma terra para ele. O povo hebreu tem uma nação, que é Israel hoje. E qual que é a maior prova? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Israel é o único povo que sobrevive há 3.500 anos. Aleluia, glória a Deus. Se você pesquisar a história, não sobrou ninguém de povos de 3.500 anos atrás. A gente estuda povo sumério, a gente estuda aqui na América, povo asteca, povo maia, povo inca, todos sumiram. Mas Israel está aí. Glória a Deus, glória a Deus. Porque Israel é a promessa que Deus fez para Abraão. E tudo começou, a promessa começou a se aproximar de ser cumprida através do legislador Moisés. Legislador porque recebeu as leis nas tábuas, escritas pelo próprio Deus. E Moisés então chegou ali, está na hora de deixar o povo ir, mas Faraó não deixou. E pediu para Moisés: me mostra uma credencial que você é enviado por Deus mesmo. Aí Moisés jogou a vara, e a vara se tornou serpente. E Moisés pegou novamente aquele bordão, e o bordão novamente se tornou bordão. Prova, Deus está com ele. Entretanto, Faraó tinha uns agentes, que são os agentes seculares de todos os séculos. Hoje eles estão por aí, eles estão em Belo Horizonte, eles estão em qualquer país, os agentes de Faraó, porque o Egito significa espiritualmente o mundo. Faraó significa espiritualmente o adversário das nossas almas, que quer escravizar o nosso psique, quer trazer depressão, quer trazer suicídio, quer trazer brigas, quer trazer opressão, maldição, trauma, quer fazer com que nós vivamos no passado, quer fechar as portas que nós precisamos que sejam abertas. Faraó traz enfermidade, traz separação, traz insônia, traz inveja, traz depressão, traz medo para o povo de Deus. Mas nós somos chamados por Deus para sermos livres. Amém. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Moisés falou: está na hora do povo ir. Aí o primeiro agente secular, o primeiro agente faraônico foram os sábios. Chegaram os sábios. Quem são os agentes seculares hoje? Os intelectuais. Mas nós temos intelectual aqui na igreja. Eu não vou nem citar nome. Tem intelectuais aqui na igreja. Nós vamos então falar intelectual fora. Você é agente do faraó? Não. Intelectual sem unção. Porque quando o intelectual tem unção, ele não é agente das trevas, ele é servo de Deus. E nós precisamos de intelectuais como Daniel, que foi um dos grandes homens do Antigo Testamento. Nós precisamos de intelectuais como Salomão. Nós precisamos de intelectuais como o apóstolo Paulo. Nós precisamos de intelectuais, mas precisamos de intelectuais com unção. Mas nos nossos dias, a maioria dos filósofos, dos doutores, dos mestres, dos cientistas, dos médicos, até dos teólogos, dos advogados, dos especialistas, não tem unção. E se não tem unção, eles não são de Deus. Unção é, ou é de Deus ou não é.
conhecimento verdadeiro ou tem conhecimento falso? Muitos deles falam que têm conhecimento de Deus, principalmente os teólogos. É por isso que pare de ficar vendo YouTube de quem você não conhece. Porque até eu, com 35 anos de ministério, tendo já estudado a Bíblia muito, tem hora que me enganam. Eu começo a acreditar numa coisa até que eu percebo que é sutileza do diabo, sutileza do faraó. Os sábios que o faraó chamou fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Jogaram lá o bordão, a vara, e a vara virou serpente. Eles pegaram, pronto, virou bordão de novo. E agora? Faraó olhou para Moisés: Moisés, você é de Deus? Mas os meus agentes fazem a mesma coisa que você faz. E não foram só os sábios que fizeram o mesmo. Os encantadores, porque o faraó chamou 3 tipos de agentes: sábios, encantadores e magos. É o que eu mesmo. O segundo que chegou lá, os encantadores dos nossos dias. Quem são os encantadores? Os encantadores dos nossos dias são os cantores, que cantam e nós ficamos maravilhados com a música. Aí, sem perceber, nós estamos dando glória para o pecado e não para Deus. Porque a música, que é de Deus, também é distorcida. Tudo que é de Deus é distorcido. Atores de televisão. Como que eu já gostei de atores de televisão, de novela? Não é só mulher que gosta de novela, não. Quando é criança e mora sozinho, eu era praticamente filho único, que eu sou mais velho que o meu irmão, 6 anos. Então, durante 6 anos eu fui filho único. E aí, quando meu irmão nasceu, até ele começar a falar, andar, eu ainda fui filho único até os 9 anos, mais ou menos. Minha mãe era professora, meu pai viajava, eu ficava em casa sozinho. Tinha babá para olhar meu irmão. O que eu ficava fazendo? Vendo televisão. Eu via Vila Sésio, 3 Patetas, por isso que eu sou mais ou menos assim hoje. Pateta, estou brincando. Mas aí vi isso tudo e via novela à noite. Gostava do Tarcísio Meira, se vocês quiserem, eu falo as novelas que eu já vi. Cavalo de Aço, Irmãos Coragem. Então, atores, poetas. Teve uma época que eu achava que eu ia ser poeta. Eu comecei a escrever poesia. E aí eu tinha uma poesia que chamava Às Vezes. Eu era doido com essa poesia, não sei porquê, eu desisti. Bom, músico. Na época eu achava que eu ia ser músico. Até que apareceram gente igual o pastor Leandro que me fez desistir de ser músico. Que eu vi que igual ele eu não vou ser nunca. Aí eu desisti. Pintores, que eu nunca fui, não sei pintar nada, só os 7. Escultores, escritores. Isso tudo são encantadores, nos encantam, sim ou não? Nos encantam. A arte é encantadora, mas a arte só é bênção quando o encantador, o artista, tem função. Aleluia. Que nós tenhamos muitos intelectuais na nossa igreja, são muito bem-vindos. Que nós tenhamos muitos artistas na nossa igreja. Já pensou os artistas convertendo aqui na igreja? Os intelectuais convertendo aqui na igreja? Nós vamos ter de aumentar o gasofilácio. Vai ser muita bênção, mas tem de ter unção. Porque senão eles vão chegar para a igreja e nem oferta eles vão dar. Se eles não tiverem unção, nem alegria de ofertar eles vão ter. E por último, os magos.
Quem são os magos dos nossos dias? Os religiosos. Essa é a classe que mais nós precisamos ter cuidado. Os religiosos. Porque com o tempo, a sabedoria humana para de nos enganar. A gente começa a perceber que sabedoria humana não leva a nada. Com o tempo, a gente começa a ver que a arte também, sem a unção de Deus, não leva a nada. Mas a religião, inclusive uma religião que eu não sei se vocês conhecem, chamada evangélica, é um problema. Religião sem unção. Evangélico sem unção. Pode ir na igreja. Pode ter carteirinha da Igreja Batista das Savassi. Mas se não tiver unção, é um problema. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, que somos evangélicos, se nós não temos unção de Deus, nós somos agentes de Faraó. Porque Jesus disse: quem não ajuda, espalha. E muitas vezes nós temos unção, mas de vez em quando a gente perde a unção. E quando a gente perde a unção em algum momento, quando você precisa orar e não ora, você perde a unção. Quando você está no trânsito, a pessoa te xinga e você revida, você perdeu a unção. Quando você está na igreja e começa a murmurar, você perdeu a unção. Quando você não vem para a igreja, você perdeu a unção. Quando você não vem para a igreja, podendo vir, você perdeu a unção. Muito bem, gostei. Ouvido aqui a cola. Então, olha só. Com a religião, a palavra religião vem do latim, é religare. Religar o homem com Deus, religião. Mas eu descobri ontem, como que a gente está sempre estudando. Ontem, quando eu preparei essa palavra aqui, eu descobri, ontem por volta de meia-noite que eu preparei essa palavra, eu descobri que no latim, religião pode ser religare e também pode ser relegere. Eu nunca tinha visto essa palavra no latim. Ontem eu pesquisando eu vi que tem essa palavra. Relegere. Sabe o que significa relegere? Vínculo com o transcendente. Vínculo com o espiritual. Onde a pessoa observa cuidadosamente rituais. Tem ritual. Está na quaresma. Ritual da quaresma. Não bebe. Eu trabalhei numa agência da Caixa, que o gerente geral da agência bebia o ano todo. Mas chegava na quaresma, logo depois da Páscoa, até acabar o carnaval, que é a quaresma, ele não bebia uma gota de bebida nenhuma. Ritual. Aí chegava no carnaval, saía pulando e arrumando um monte de prostituição. Mas os 40 dias eram sagrados. Ritual. Tem gente que todo domingo a gente ia para a igreja lá que eu pastoreei, a gente passava no caminho, passava em frente uma capela católica, lá na PUC. A capela tinha gente ajoelhada no meio da rua, que a capela ficava lotada. Aí as pessoas chegavam e não conseguiam entrar na capela. No meio da rua, eu tinha de desviar das pessoas ajoelhadas. No meio da rua. Aí depois que acabava o ritual, eles saíram de lá e iam pro bar beber, xingar, falar palavrão. Ritual. Esses são os agentes de Faraó. Estão na igreja, mas ao invés de estar na igreja para somar, está na igreja para subtrair. Por quê? Porque quando nós murmuramos na igreja, nós estamos questionando a liderança da igreja. Nós estamos questionando a pastora Ivete,
estamos questionando o pastor Renato, e os demais pastores, os demais obreiros, estamos questionando todo mundo. Não murmure. Se você tem alguma coisa que está te incomodando, conversa com o pastor Iberto, conversa com o pastor Renato, conversa com o pastor Domingos, conversa com a pastora Soraya, conversa com a pastora Silvana. E se nenhum deles resolver, por hoje você tenta conversar comigo. Eu vou fazer tudo para não conversar, mas se tiver jeito eu converso. Quem sabe eu resolvo. É ou não é? Então, nós não podemos ter religião na igreja. Nós podemos ter religião desde que nós tenhamos unção. Quando é um religioso que tem unção, a religião dele se chama Jesus. A religião dele é mais do que ser evangélico. Nós somos evangélicos, mas não é porque é uma religião. Eu sou evangélico porque eu creio no evangelho. Sabe o que significa evangelho? Boas notícias. Eu creio em boas notícias. Por isso eu sou evangélico. Eu creio em boas novas. Por isso eu sou evangélico. Eu creio que pode estar tendo terremoto em Contagem. Eu creio que pode estar tendo um maremoto no Rio de Janeiro. Eu creio que pode estar caindo um avião em Brasília. Mas Jesus está comigo. Até na presença do nosso adversário, Ele unge a nossa cabeça com óleo. E o nosso cálice transborda. Sexta-feira à noite e sábado eu passei por uma guerra. Eu tive de carregar a Sara. Sexta-feira à noite nós fomos em muitos lugares, eu carregando a Sara. Cheguei em casa todo gordo. Aí chegou o sábado de novo. Quase que eu liguei para o pastor Renato, falei, pastor Renato, estou com um problema de coluna. Hoje eu não poderei pregar, mas graças a Deus que com coluna ou sem coluna, quando nós temos unção, nós não temos religião. Quando nós temos unção, nós nos dispomos. Isaías 60, versículo 1: levanta-te, dispõe-te e resplandece. A escuridão pode cobrir a terra, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Nós precisamos ter unção, não é só religião. Sabe por quê? Porque os magos são também cantadores. Os religiosos também cantam. Os religiosos também são sábios. Tem muito religioso com muita sabedoria. Mas a prova que a sabedoria não leva a nada. Eu tenho ouvido muitos vídeos no YouTube, porque eu não vejo televisão praticamente mais. Eu fico agora no YouTube. E tem dois pastores que com certeza eu não vou falar o nome, nem se colocar uma arma na minha cabeça, eu não vou falar o nome. São dois pastores muito preparados. Mas um fala uma coisa e o outro fala outra. Se os dois tivessem unção, a primeira prova da unção é não ter polêmica. A primeira prova da unção é não ter discordância. A primeira prova da unção é que eu posso discordar de algo, mas se esse algo vai trazer confusão, eu guardo esse algo. Eu não falo esse algo, porque acima de tudo, nós devemos saber que se nós estamos no canal de YouTube, nós estamos sendo vistos por pessoas que precisam de Jesus. Eu quero discordar de algo, eu quero discordar do pastor Renato. Vocês nunca vão ver eu aqui no público discordando dele, nem no YouTube. Eu vou chamar ele pessoalmente. Mas como eu acho que eu não vou discordar dele muito, porque eu amo ele muito, então, meu pastor Renato, vou discordar não. Tem que fazer a média, não é? Mas olha só, mas agora falando sério, nunca discordar. Como ter conhecimento de Deus, então, depois de eu ter falado isso tudo,
Como ter conhecimento de Deus que não seja falso, que não seja fake? Resposta, também já tem a resposta. Tendo unção. Nós podemos ser intelectuais? Podemos. Se tiver unção, não tem problema. Nós podemos ser artistas? Claro. Se não puder ser artista, baiano não convertia. Porque todo baiano não nasce, estreia. Eles já são artistas desde que eles nascem. Então não tem problema ser artista, não. Mas tem de ter unção. Nós podemos ser religiosos? Podemos. Desde que a nossa religião seja verdadeira. A Bíblia fala, a religião verdadeira, então é que tem a falsa. A religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas. Então nós precisamos ter unção. Só conhecimento intelectual não dá, só arte de encantamento não dá, só religião, ainda que evangélica, não dá. Nós precisamos, portanto, ter um conhecimento que está escrito em Gênesis 4:1. Gênesis capítulo 4, versículo 1, está escrito: e Adão conheceu Eva. Em outra tradução está escrito: e Adão teve relacionamento com Eva. Ter unção é ter relacionamento. Ter unção é ter conhecimento de Deus. E ter conhecimento de Deus é não só uma religião. Ter conhecimento de Deus é ter relacionamento com Deus. De acordo com a Bíblia diz, ter conhecimento é ter intimidade com Deus. Adão conheceu Eva. Na tradução internacional fala, Adão teve intimidade com Eva. Nós precisamos ter intimidade com Deus no nosso relacionamento com Deus. E ter intimidade com Deus é necessário desenvolver 3 pilares, 3 colunas. O que é pilar? É o que sustenta verticalmente uma construção. 3 pilares. Então, o primeiro pilar é o amor. Segundo pilar é a humildade. E o terceiro pilar é o propósito. Amor por Deus. 1 João 4,19. Nós devemos amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Amor ao próximo. Mateus 22:39. Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E terceiro, o amor altruísta. Sabe o que é o amor altruísta? É o amor que não é egoísta. O amor altruísta está escrito em 1 João 3,16. João 3,16 todo mundo conhece. João 3,16. E 1 João 3,16 está escrito: assim como Deus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é o pilar da unção. Você dá a vida pelo seu irmão? Ou você está aí reclamando do seu irmão? Pastor Domingos dá a vida pela Bárbara? Bárbara, você dá a vida pelo Edmar? Edmar, você dá a vida pelo Marco Antônio? Renner, você dá a vida pelo Paulo? Dal, você dá a vida pela irmã Luísa? Nós devemos dar a nossa vida. Quando nós damos a nossa vida pelo outro, significa, pelo menos, não ficar com raiva do outro. Mas hoje,
qualquer coisinha é motivo de mimimi, raivinha. Como que nós podemos ter a unção de Deus se nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Como que nós podemos ter a unção de Deus se nós não amamos o próximo como a nós mesmos? Como que nós podemos ter a unção de Deus se nós não amamos os nossos irmãos do jeito que nós deveríamos amar? E por que nós não amamos? Porque esses três pilares, os três são necessários. O segundo é a humildade. Humildade significa Tiago 4,6. Devemos reconhecer que nós somos limitados. O pastor Renato usa uma palavra que eu sempre gosto muito de palavras que a pessoa usa muito, que mostra o que a pessoa pensa. Quando a pessoa fala muito uma coisa, é aquilo que ela pensa. O pastor Renato usa muito a palavra pequenez. Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez. Nós temos de reconhecer as nossas limitações. Nós não somos nada. Só em Cristo é que nós somos alguma coisa. Servir aos outros. Mas não é servir aos outros de qualquer jeito. É servir aos outros olhando a necessidade que os outros têm. Porque tem pessoa que acha que servir aos outros, fazer qualquer coisa, pronto, está servindo. Não. Servir é no momento difícil. Servir é fazendo algo difícil pelo outro. O Ivan pediu para eu servir refrigerante para ele sexta-feira, lá em cima. Você que gosta de servir, serve uma Coca-Cola aqui para mim. O Ivan falou para mim. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu estou de férias. Eu sou servo, mas estou de férias. Sabe por que eu falei isso para ele? Porque ser servo não é servir Coca-Cola, não. Ser servo é falar, não toma Coca-Cola que faz mal. Isso que é ser servo. Ivan, não toma Coca-Cola, tá? Que faz mal. E devemos ser desapegados ao nosso ego. Isso é ser humilde. Não tem problema se eu estou aparecendo ou se eu não estou aparecendo. Não tem problema se o que eu fiz a pessoa deu a honra para outro. O que tem isso? Nós não estamos aqui buscando a nossa honra, a nossa glória. Tudo aqui é para a glória de Deus. E coitado daqueles que querem dividir a sua glória com Deus. Não preocupa. Quem quer dividir a sua glória com Deus é problema dele. Nós não. Nós não estamos aqui para dividir glória com ninguém, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Amém. E terceiro propósito. Efésios 2,10 está escrito: nós fomos criados por Deus com um propósito. Ninguém está aqui por acidente. Nós estamos aqui, vovó Ana, 90, para a irmã se virar nos 90. Soraya, você vai se virar no 25. Pastor Ivete vai se virar no 50. Nós estamos aqui com o propósito de Deus. Isso é propósito. Saber que nós não estamos aqui à toa. Busca o seu propósito. Eu não sei o meu propósito. Vem na igreja domingo. Se você pode vir na igreja na sexta, vem na igreja na sexta. Vem domingo de manhã e à noite. Não faz mal para ninguém, não. Vim 2 vezes, não. A irmã Ládia, ela viaja muito. Sempre que ela está em Belo Horizonte, ela vem de manhã e à noite. A irmã Ládia. E ela não tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ela tem um pouquinho mais. E o propósito também é viver pela fé. Salmos 37, 5. Teu caminho entrega ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. O pastor Domingos falou para os visitantes aqui hoje. E eu agora ratifico o que o pastor Domingos falou. Eu concordo. Entrega teu caminho ao Senhor, visitantes. Confia nele, como todos nós aqui. E o Senhor tudo fará. Isso é viver pela fé. E terceiro e último, ser luz.
Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Jesus falou para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas, é porque nós não estamos sendo luz. A luz dissipa toda a trevas. Sejamos luz nessa face, para o louvor da glória de Deus. Sejamos luz no nosso trabalho. Sejamos luz na nossa casa. Tenhamos intimidade com Deus. Orar com tapetinho, mas é orar também o tempo todo, sem cessar. O tempo todo conversando com Deus, em pensamento. Porque Deus conversa conosco quando a gente fala audível, quando a gente fala em pensamento. Deus tem todo o poder, é onipotente, sempre pronto para ouvir o nosso pedido de socorro. Vamos colocar de pé. Nós vamos terminar lendo Isaías 58. Isaías 58, para depois nós orarmos. Tome posse desse versículo que nós vamos ler agora. Isaías 58. Esse versículo é para nós tomarmos posse agora. Aleluia! Glória a Deus! Isaías 58, versículo 9. Isaías 58, versículo 9. O profeta Isaías diz: então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. O que nós precisamos é tirar toda a falta de unção da nossa vida. Que a nossa vida seja cheia da unção de Deus, com amor, com humildade e com propósito. Vida com amor, com humildade e com propósito de Deus. Assim nós vamos clamar e o Senhor vai nos responder. Vamos orar, vamos clamar agora. Pai Celestial, clamamos agora pelo Teu socorro. Nos socorre, porque nós vivemos dias difíceis. O pastor Ivete mandou um vídeo para nós ontem, nos mostrando um pastor que construiu a casa para um homem, o senhor sabe, e aquele homem levou o pastor na justiça. E conseguiu pegar do pastor a única coisa que o pastor tinha, a moto que ele evangelizava. Mas o Senhor tocou no coração de uma médica. E a médica conversou com o marido, e o marido autorizou. Ela deu um carro, 0 quilômetro para aquele pastor. O Senhor socorreu a injustiça na vida daquele pastor. Assim também nós clamamos essa manhã por qualquer injustiça que haja na nossa vida, que talvez nós nem saibamos. A injustiça é tão bem feita que nós nem sabemos o que é. Mas o Senhor pode fazer justiça. Desde que agora nós estejamos recebendo essa unção do Senhor, unção de amor, unção de humildade e unção de propósito. Agora nós dizemos ao Senhor: conhecimento sem unção não é nada. Arte sem unção não é nada. Religião sem unção não é nada. Mas com unção o Senhor nos socorre. Nos socorre para que nós possamos continuar vivendo
o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, não apenas hoje, mas para sempre. E aquele pastor, mesmo o homem tendo feito injustiça, ele perdoou aquele homem. Por isso, o segredo é o perdão. Com humildade, com amor e com propósito, coloca perdão no nosso coração. Por todos. Todos que já nos traíram. Todos que ainda vão nos trair. Enquanto nós estamos aqui, nós vivemos num mundo de gente falsa. Que o perdão do Senhor seja sempre no nosso coração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguém no nosso meio que ainda não entregou